Oi gente, meu nome é Eliane e vamos continuar aquela sériezinha sobre redação aqui no canal, tá? Lembrando que esses temas de redação eu tô trazendo mais para ilustrar possíveis ideias, como começar, como argumentar e como finalizar redações para vocês, para ficar mais ilustrativo, tá? Pra não ficar só falando de maneira generalizante. Agora, esse negócio de adivinhar tema de redação é um treco meio médium, não vem ao caso. O que eu posso fazer como professor de filosofia e sociologia é adiantar para vocês que o Enem, isso não se aplica aos outros vestibulares, tá? Mas o Enem é uma prova que está diretamente ligada com o Ministério da Educação, que é uma pasta política e que, portanto, obviamente, é levado por tendências ideológicas, tá? Então, assim, alguns temas eu consigo dizer pra vocês com uma certa tranquilidade que eu acho pouco provável que caiam. Não é impossível, mas é muito pouco provável. Que são temas que a gente sabe que, por exemplo, o atual governo, a atual pasta do Ministério da Educação já se mostraram ideologicamente contrários. Então, acho pouco provável que caia temas como homofobia, como novas estruturas familiares, né? Acho bem pouco provável que caia sobre povos indígenas e coisas nesse sentido. Eu dei uma pesquisada aí pela internet e eu vi que tem muito blog, muito site na internet falando que esses são possíveis temas da redação. Bem, pessoalmente, né, como pessoa que lê sobre política, que gosta de estar atenta aí ao cenário político do Brasil, acho pouco provável que seja tema da redação do Enem de 2019, tá? Então, eu vou separar alguns temas que, na minha concepção, são mais realistas para esse Enem, tá? E o primeiro tema que eu separei pra gente trabalhar hoje é o aumento dos casos de depressão e ansiedade entre jovens do ensino médio. Como eu falei nesse vídeo aqui, se você ainda não assistiu esse vídeo, assiste, porque ele é um vídeo introdutório bem legal pra você entender algumas coisas, tá? Como eu falei nesse vídeo aqui, uma boa estratégia é começar pelo final. Então, onde você quer chegar? Se o tema da redação é o aumento dos casos de depressão, ansiedade e, em últimos casos, suicídios entre adolescentes nas escolas, isso é um problema, né? Então, se é um problema, ele precisa de uma solução. Qual que é uma possível proposta de solução para esse problema? Então, vamos primeiro pensar aonde que a gente quer chegar. A gente pode partir da ideia que um dos grandes problemas de aumento de depressão e ansiedade na adolescência é o excesso de cobrança, por exemplo, que essa sociedade pós-moderna impõe sobre os adolescentes. Então, o excesso de redes sociais, muita comparação nesses ambientes e uma dificuldade de se expressar muitas vezes de maneira realista sobre isso, que não seja utilizando, por exemplo, redes sociais. Então, ó, aí a gente tem um desenho de onde que a gente pode chegar, tá? Então, beleza, eu quero chegar nessa conclusão. Dito isso, pensando que eu quero chegar nessa conclusão, eu vou apresentar o meu assunto, tá? Então, primeiro parágrafo da tua redação, ansiedade e depressão na adolescência. Você pode começar citando dados estatísticos, por exemplo, os dados que a OMS divulgou ali nos anos anteriores, falando sobre o aumento dos casos de depressão e suicídio entre adolescentes. Você pode começar lá a tua redação bem assim. Segundo a OMS, os casos de depressão e ansiedade entre jovens têm aumentado nos últimos anos, chegando até a proporção de 23% da população. Tá? Então, obviamente, você vai citar da onde vem número. Você nunca vai colocar um dado estatístico na sua redação que você não vai me dizer de onde ele veio, tá? Então, se é 23%, quem é que falou que tem 23%? Foi a OMS em 2018? Fechou? OMS em 2018 afirma 23%. Você pode começar apresentando, ou seja, você já apresenta a existência do problema. No teu segundo parágrafo, você vai dizer por que isso é um problema. Então, o que ansiedade e depressão trazem de problemas para a sociedade? Você vai justificar, né, esse tema de redação como uma demanda para a sociedade. Então, o aumento dos casos de suicídio nas escolas, né? Você pode relacionar por exemplo, com até mesmo, aí é óbvio, você tem que cuidar para desenvolver esse argumento, mas você pode relacionar com o caso dos ataques, né, com o caso da violência nas escolas, você pode relacionar com a questão do bullying, e tudo isso você vai fazer de maneira a argumentar e trazer informações para enriquecer a tua redação. Então, escolhendo esses 3 pontinhos aí, você já tem bastante coisa para falar sobre depressão e ansiedade e os problemas que isso causa para a sociedade. Então você vai citar aí síndrome de Burnout, por exemplo, né? Então, o que é a síndrome de Burnout? É um problema emocional, né, psicológico, psiquiátrico, ligado ao excesso de tarefas, o excesso de coisas, o excesso de cobranças, e que está começando a se desenhar como uma realidade, principalmente entre adolescentes que estão se preparando para vestibular e tudo mais.
tá? Então você pode focar nisso. Lembra lá em aonde que você quer chegar, que uma das propostas de resolver aquele problema é tratar o excesso de pressão na sociedade? Então, ó, falar de síndrome de Burnout no argumento é uma boa. Pesquisa um pouquinho mais lá sobre isso, tá? Por fim, você vai chegar a uma conclusão de tudo isso. Então você vai chegar lá na conclusão da tua redação com portanto, levando em conta que, né, os casos vêm aumentando, que isso frequentemente é identificado nas escolas, né, há que se resolver a demanda ou há que se pensar na demanda através de proposta de formação de indivíduos para as duas situações, seja para minimizar esse excesso de cobrança, pensar o que está sendo cobrado demais aí na vida desse adolescente, né? Uma proposta, por exemplo, de formação de pais, né, para entender um pouco mais como funcionam essas doenças psicossomáticas na adolescência, né? Pode ser uma proposta, então, que as escolas se preocupem em trazer formação de pais e de adolescentes, que isso seja feito, por exemplo, juntos, né? Que a escola se aproxime dos psicólogos e de outros profissionais que possam trabalhar numa lógica de interdisciplinaridade, né? Entre professores, escola e pais para abordar esse tipo de situação, já que muitas vezes isso vai estourar lá na escola, né? E você vai citar exemplos, por exemplo, de instituições que já fizeram isso. Um bom exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é a Geelong Grammar School, da Austrália, que nos últimos anos tem iniciado um programa de educação positiva, ou seja, de valorização, de abordar assuntos ligados às questões psicológicas, né, a valorizar um aluno emocionalmente mais saudável para reduzir os casos de depressão, de suicídio e de ansiedade no colégio, que já mostrou bons resultados práticos. Então você pode pesquisar isso para enriquecer a tua proposta, não só apresentando uma proposta de solução, mas também dando um exemplo de algo que foi feito e já funcionou, tá? Gente, é isso então. Espero que tenha ajudado. Então, se tá aí tentando procurar alguma dica, ideia para produzir uma redação sobre depressão e ansiedade na escola, na adolescência, né? Tem aí vários argumentos que daí, a partir dessas ideias, você pode desenvolver e formular lá a tua redação. Esqueletinho. Começa pelo objetivo, aonde você quer chegar, apresenta a tua temática, explica por que ela é um problema social, argumenta em torno desses problemas sociais e finaliza concluindo com tudo amarradinho. Beleza? Obrigada, até o próximo. Se conhece alguém que tá precisando entender um pouco mais sobre esse assunto aí, estudando para vestibular, tentando fazer redação, se torturando com esse tipo de coisa, compartilha o vídeo, manda lá para aquele amigo. Beijo e até o próximo.